Bom, agora nós vamos falar a respeito das reações nucleares. Basicamente, nós vamos falar de 4 pontos. Decaimentos radioativos, que são as emissões espontâneas por esses núcleos. Transmutações nucleares, que é a gente pegar um núcleo e bombardear com uma partícula. E a fissão e a fusão, que fica para o próximo vídeo, que são então esse conjunto desses 4 processos é o que nós chamamos de reações nucleares, que a radioatividade estuda. Bom, começando aqui a respeito dos decaimentos radioativos, nós temos 2 leis bastante importantes. A lei de Schut e a lei de Schut, Pagans e Russell. A lei de Schut diz o seguinte: quando um radionuclídeo, certo? Um radioisótopo instável, pode também chamar de radionuclídeo, emite uma partícula alfa, seu número de prótons, também conhecido na minha terra como número atômico, o Z, né? Cai 2 unidades. E a sua massa 4. Vamos ver? Olha aqui, ó. Eu tenho um elemento X com A de massa dele é A, e Z de número atômico, né? Quando ele emite a partícula alfa, a massa dele cai 4 unidades e o número atômico dele cai 2. Faz sentido, porque ó, o que tinha antes tem que ser igual ao de depois. Então, ó, A menos 4, quando você soma mais 4, volta no A. E o Z menos 2 com 2 da partícula alfa volta no Z. Porque a partícula alfa não tem 4 de massa e 2 de carga? Olha um exemplo. O polônio 214... Pessoal, quando eu falo, por exemplo, só uma dica. Eu falo assim, polônio 214, césio 137, carbono 14. Isso daí, pessoal, o número que vem na frente representa um número de massa, certo? Muita gente acha que é um número atômico e não é. E também não faria sentido falar número atômico, porque se você já identificou o elemento carbono, césio, por que você colocar o número atômico dele na frente, sendo que varia a massa? Então, para cada átomo, né? Então, quando você vira e fala assim, carbono 14, césio 137, urânio 235, o número que vem na frente é o número de massa, tá bom? Então, olha aqui, ó, o polônio 214, quando ele emite uma partícula alfa, ele forma um chumbo. Porque olha aqui, ó, emitindo partícula alfa, o número vai para 82 e a massa dele, ó, vai para 210. Então, observe, realmente caiu 4 unidades e, ó, 2 unidades do número atômico. Então, essa é a lei de Schut. A lei de Schut, Pagans e Russell diz o seguinte: quando um radionuclídeo emite beta, vamos lembrar? A beta tem 0 de massa e menos 1 de carga. Seu número atômico aumenta 1 unidade. Aí você fala, gente, como é que vai aumentar 1 unidade? O número atômico, a gente não viu lá no curso de geral que o número atômico não é o número de prótons? A gente não viu que a partícula beta não é proveniente da desintegração de um nêutron? E quando o nêutron desintegra, ele não produz um próton? Então, consequentemente, se ele produz um próton e esse próton vai ficar no núcleo, o seu número atômico aumenta 1 unidade. E a massa não se altera. Por que a massa não se altera? Porque olha aqui, ó, quando você emite a partícula beta, ela não tem massa. Então, a massa tem uma massa desprezível. Então, a massa do núcleo permanece praticamente intacta. Então, olha aqui, ó. Então, você tem lá um elemento, ele emitiu beta, a massa permanece intacta. Então, observe, esses 2 átomos formados têm o mesmo número de massa. Isso aqui nós chamamos na química de isóbaros, certo? Isóbaros. Dá uma olhadinha lá no curso de geral, em semelhanças atômicas. E aí, ó, o número atômico dele sobe 1 unidade e libera beta. Olha o exemplo. O cobalto 60, ele libera beta. Quando ele libera beta, ele forma níquel 60. Então, observe, eles são isóbaros, mesmo número de massa, porém o número atômico, ó, aumentou 1 unidade, porque quando desintegrou um nêutron nesse núcleo do cobalto, produziu um próton e por isso que o número atômico aumentou. Observem que tanto aqui quanto aqui a gente tem mudança de átomo, então a gente forma novos elementos. Então aquela ideia de que não é possível criar e nem destruir átomos é uma ideia falsa. Olha aqui, ó, eu consigo criar, ó, outros átomos, certo? E destruí-los também, que a gente vai ver aqui um exemplo. Que era uma teoria muito proposta por Dalton, né? Tá, um outro ponto importante. Ué, João, tá faltando uma lei aí, né? Que é aquela lei de quando emite a gama. Gente, gama é 0 de massa e 0 de carga. Então ela não altera nem a massa e nem o número atômico. Altera apenas a energia desse núcleo. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês um negócio, que é o seguinte. Os decaimentos radioativos, são essas emissões espontâneas desses núcleos instáveis, né, desses núcleos radioativos,
Às vezes, tipo, emitiu só um e puf, chegou aqui e parou. Não. O que acontece? Quando emite, pode formar um cara que seja estável ainda e vai continuar emitindo. Olha o exemplo. Quando você tem, por exemplo, o urânio 235, ele é um radioisótopo instável. Ele começa a emitir alfa. E vai produzindo, aí cada um vai liberando uma coisa. Até chegar num núcleo, que no caso aqui foi o chumbo 207, que é estável. Então observem que os decaimentos, eles são sucessivos. O aluno acha que, tipo, emitiu uma partícula, então tá estável. Não, pode formar ainda um cara que não seja instável. Aí ele continua sendo radioativo. Emite mais partícula e vai emitindo, até chegar no núcleo estável. A estabilidade do núcleo, pessoal, é uma questão muito complexa, mas ela está ligada basicamente com a ideia do seguinte: quando você vai tendo núcleos muito grandes, com uma massa muito grande, observem que a gente tem massas aqui altíssimas, o número de nêutrons e o número de prótons ali nesse núcleo acaba influenciando essa instabilidade. Por quê? Próton com próton se repele. Então, existe uma repulsão nuclear muito grande. Então, existe ali fatores internos ali, cálculos de repulsão, a força nuclear forte que o nêutron faz, entre outros aspectos, que geram essa instabilidade. O número de nêutrons está em excesso, ou falta nêutron, e aí gera essas instabilidades, certo? Então, virar e falar assim, o que causa a instabilidade do núcleo? Basicamente, é essa incompatibilidade entre o número de prótons e o número de nêutrons, que acaba não gerando uma estabilidade ali, certo? Entendam, o núcleo instável é porque ele é muito energético, tudo bem? Bom, entendido então decaimentos radioativos como sendo essas emissões espontâneas por núcleos radioativos, núcleos instáveis, vamos ver um processo de transmutação. O que é transmutação? Transmutar é você mudar o tipo de núcleo ali. Você forma novos elementos. E aqui eu coloquei para vocês uma reação clássica, que é quando você pega berílio e bombardeia com partícula alfa. Isso aqui foi a reação feita por Chadwick no descobrimento do nêutron. Porque olha aqui, quando você pega a partícula beta e bombardeia ela com partícula alfa, você forma um carbono 12 e libera um nêutron. Essa aqui foi a reação que o Chadwick fez para detectar a presença do nêutron e graças a isso descobriu-se então essa subpartícula atômica aí, tudo bem? Então as transmutações são reações nucleares provocadas pelo bombardeamento de partículas. Então nós vimos que as reações nucleares temos os decaimentos radioativos, que são emissões espontâneas. Aí temos a lei quando emite a alfa, que diminui 4 o número de massa e 2 o número atômico, tudo bem? E a lei de Schultz, que diz que aumenta um número atômico e permanece intacto o número de massa. E vimos as transmutações nucleares, que é justamente o processo de você pegar um átomo, bombardear com alguma partícula e produzir novos elementos ali, tudo bem? Feito isso, vamos estudar agora os dois processos que faltam aí sobre reações nucleares, que é a fissão e a fusão nuclear. Presta atenção.